Boas, neste vídeo quero falar acerca da individuologia, explicar um bocadinho o que é essa ciência filosófica que eu criei e que estou a desenvolver. A individuologia, basicamente, etimologicamente, é o discurso acerca da individualidade, a ciência da individualidade, mas nas várias dimensões que ela tem e em tudo aquilo que implica a individualidade, ou a vida da individualidade. Hum, Dentro do enquadramento da ciência filosófica e individuologia existem outras subcategorias de desenvolvimento científico-filosófico que são, por causa dos critérios de exigência, que são a pluralogia, que estuda as individualidades em relação, que estuda o relacionamento das individualidades, não só em termos sociológicos, mas em termos kármicos, por exemplo, entre outras coisas. A linguisticologia, que estuda a questão da linguagem e da consciência da individualidade. Portanto, por isso é que eu desenvolvo, teoricamente, faço discursos acerca da lógica, da tríade sistemática ou quadra sistemática, em que eu faço discurso acerca da razão até, e da forma em que a consciência funciona e se realiza. Tem também a energiologia, em que eu falo o discurso acerca da questão da energia e das suas múltiplas formas de pensar, a questão da energia, as suas múltiplas dimensões, os múltiplos planos existenciais, por exemplo, já que tudo é energia de uma maneira ou de outra. A questão da pailogia, quando eu falo de pailogia, foi uma forma carinhosa de fazer um discurso acerca do pai criador ou da mãe criadora e de se pensar até na questão da legalidade, das leis naturais da existência, como é que um discurso metafísico e cosmológico e ontológico acerca das leis naturais da existência, que são, eu chamo a legalidade, que são os princípios fundamentais da existência, que é aquelas leis objetivas e imutáveis que as individualidades vão descobrindo cientificamente aos poucos. Quando se fala em leis da física, por exemplo, aquilo que elas estudam, no fundo, é leis objetivas da física, que já existem objetivamente e a prioristicamente no universo, e que foram criadas por uma entidade criadora, seja qual for o nome que a pessoa queira dar, pode-se chamar Deus, pode-se chamar o Pai Criador, pode-se chamar a Mãe Criadora, como as pessoas entenderem. O grande arquiteto do universo, o grande engenheiro do universo, o grande designer do universo, ou a grande também, sem discriminação de género. E acho que há tudo. Então é individuologia, uh, pluralogia, linguisticologia, energiologia e pailogia. Pronto, são as subcategorias fundamentais da individuologia, que eu faço um discurso abrangente dentro delas. E, uh, e a partir da ciência filosófica e individuologia nasce uma orientação doutrinária, porque a ciência filosófica e individuologia também tem um cunho, também tem, não é, é exclusivamente, também tem um cunho da filosofia da autoajuda. E dentro do enquadramento da individuologia, o individualismo é a orientação doutrinária genérica para as individualidades que queiram viver em função ou com a ajuda, não é em função, é com a ajuda da ciência filosófica e individuologia. Neste caso, o individualismo seria a questão da filosofia prática. O individualismo seria a filosofia prática da individuologia. Claro que com genéricos, porque a individuologia oferece conhecimentos. E o individualismo tem a ver com a orientação doutrinária e prática desses conhecimentos prioristicamente recebidos desenvolvidos pela individuologia. E o que é que a individuologia faz? A individuologia desenvolve uma desconstrução, uma análise de tudo aquilo que é necessário para a individualidade, neste caso em termos de filosofia de autoajuda, ser feliz. Analisando também e desconstruindo os aspectos socioculturais. Isto já tem a ver com o desenvolvimento da subcategoria que é a pluralogia. Se faz uma análise da imitação das pessoas relativamente à dimensão sociocultural. Então, neste caso, como cada individualidade tem um princípio livre
e dentro da individuologia também se fala acerca da liberdade, da afirmação da liberdade, das individualidades, a individualidade tem a responsabilidade de se realizar de dentro para fora a partir do seu princípio livre. Porque uma das características ontológicas fundamentais da individualidade é a escolha, é as escolhas, a liberdade, o princípio livre, o livre-arbítrio. E cada individualidade é responsável e deve ser responsabilizada e deve responsabilizar-se pelas suas escolhas, pelas consequências das suas escolhas. Portanto, neste caso também se fala na necessidade individuológica de se incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais e emocionais, porque para a individuologia a autoestima é fundamental para a capacidade intelectual livre. Portanto, a individuologia aborda quase tudo o que tem a ver com a individualidade, de forma direta ou indireta. E o individualismo tem a ver com essa centragem na própria individualidade. Quando uma pessoa fala em autonomia, uma pessoa tem de ser autónoma. Tem de ditar a lei a si mesma. Isso é uma questão individualista. Quando uma fala que uma pessoa tem de ter autoestima, é uma questão individualista, relativa a si mesma. Não sei se estão a perceber. Quando uma pessoa fala na independência emocional, na independência intelectual, há toda uma centragem na própria individualidade. E essa centragem na própria individualidade, em termos até de autoconsciência, com a consciência de si mesmo, a própria individualidade, só pode acontecer com um movimento individualista, em que uma individualidade, não por questões egóicas, que isso é outra coisa, se centra em si mesma para se realizar enquanto tal, para se poder realizar de dentro para fora. Ao invés de viver com a síndrome da vitimização, por exemplo, gerada pelo ego, que é tentar viver de fora para dentro e culpando tudo o que está à sua volta pela própria infelicidade. E ora, a felicidade e a infelicidade são questões fundamentais para a individuologia no sentido terapêutico. Porque também existe a individuologia fora do registro terapêutico. Apesar de todos os conhecimentos serem importantes para o ser se poder realizar intrinsecamente. Isto aqui é um bocado complexo. A individuologia é uma ciência em desenvolvimento, uma ciência filosófica em desenvolvimento, que abrange vários tipos de conhecimento, que bebe vários tipos de conhecimentos. Apesar dela ser relativamente original, ela bebe de vários tipos de conhecimentos, do budismo, do taoísmo, da psicologia, da filosofia no sentido geral, a filosofia ocidental, sabedoria oriental ou filosofia oriental, também se pode falar isso, não é necessariamente errado. Portanto, conhecer a individuologia, além da necessidade de leitura das obras relativas, ensaios sobre o individualismo, por exemplo, implica também, e não só, o conhecimento do individualismo numa nova forma de se pensar o individualismo. É um individualismo que não segue a tradição filosófica, e tem termos de teoria de direito e não só, que se conhece até então. É uma nova proposta de individualismo, mas que também propõe um relativismo e que também propõe um juízo de igualdade, um sentimento de igualdade relativamente às outras individualidades. Neste caso, com o individualismo, a individualidade centra-se em si mesma em termos de independência intelectual e emocional, por exemplo, e responsabilizando-se pela sua vida e ganhando autoconsciência relativamente às suas escolhas para poder ser feliz. E depois de ser feliz, por exemplo, poder ser consigo mesmo, poder ser feliz com os outros. Porque senão uma pessoa coloca-se em posições de dependência emocional e dependência intelectual dos outros e aí é só decadente. E a individuologia tenta contrariar essa decadência sociológica de se procurar viver de fora para dentro. Portanto, todas estas coisas, como a dependência do reconhecimento dos outros, a dependência da aceitação dos outros, a dependência da valorização dos outros, é muito desconstruída e analisada pela individuologia. E depois traduzida em termos de filosofia positiva para o individualismo. Mas isto aqui não deve contrariar a essência de cada um. A individuologia e o individualismo devem incentivar e servem para incentivar a individualidade a ser ela mesma. Embora seja uma orientação doutrinária, serve para ajudar as individualidades a autodoutrinarem-se. Não supõe ser uma doutrina rígida e fechada. E com obrigações e mandamentos.
Tal como muitas religiões são, que não deixam as pessoas pensar de forma diferente. E não, o individualismo e a individuologia propõem liberdade intelectual e emocional. E dão alguns conhecimentos práticos e não só, para as individualidades conhecerem melhor elas mesmas e nesse sentido, poderem criar a própria doutrina. Portanto, além de ser o individualismo, além de ser uma orientação doutrinária, é a doutrina da autodoutrinação, a doutrina da não doutrinação. Não doutrinação no sentido de não se viver em função de outras doutrinas que não a própria, criada pela própria pessoa. Claro que é uma questão que poderá ser não imediata e não confortável e não fácil. Porque com a individuologia e com o individualismo, a individualidade necessita de assumir o pulso e a responsabilidade pela própria vida e pelas próprias escolhas. Depois, com esta questão da individuologia e do individualismo, existe um discurso acerca da escravidão humana e da liberdade, em que para se incentivar e para se discursar acerca da liberdade de cada um, fora da exclusividade do registro do direito e do registro jurídico e do registro político, pensa-se a escravidão humana como uma escravidão autoimposta, em que a individualidade de cada pessoa abdica da própria liberdade para pensar por ela mesma e para viver com independência emocional. Então, o escravo, neste caso, seria, dentro deste enquadramento, que é o discurso acerca dos escravos, seria aquele que depende emocionalmente, intelectualmente, dos outros. Aquele que imita simplesmente tudo o que está à sua volta, acriticamente, sem colocar em causa. Sem passar pelo crivo da sua inteligência, por exemplo, e não só, da sua sensibilidade. Quando uma pessoa vive imitando todas as dimensões socioculturais em que nasceu, em que vive, abdicando da própria essência, da própria liberdade, uma pessoa torna-se escrava disso. Uma pessoa torna-se escrava das autoridades que segue cegamente. Uma pessoa torna-se escrava dos ídolos que segue cegamente. Principalmente quando eles são altamente repressores, opressores e decadentes. E com a individuologia uma pessoa tem de incentivar a liberdade, a curiosidade e a independência intelectuais, em que a individualidade tem de aprender a afirmar a sua própria liberdade e perceber que a liberdade acontece fundamentalmente de dentro para fora. Da própria individualidade para a dimensão relacional, social, cultural, seja o que for. E tem de assumir a responsabilidade disso. Por isso é que é um profundo discurso acerca da individualidade, em que até em termos terapêuticos se pensa a individualidade no sentido das 4 dimensões fundamentais, que é a dimensão emocional, a dimensão mental, neste caso intelectual também, a dimensão espiritual e a dimensão física. E cada individualidade é responsável por cuidar destas 4 dimensões fundamentais. Isto em termos de filosofia no sentido geral e isto em termos de filosofia de autoajuda. Claro que a individuologia e o individualismo não chegam, eles servem para dar algumas orientações, desenvolvem muitas sínteses relativamente a outras filosofias e sabedorias, mas cada um tem de aprender a procurar por si mesmo. Nós, quando nascemos, dentro de um país, por exemplo, dentro de um registro cultural e social, dentro de um registro político, e temos de aprender que não temos de continuar a viver da maneira que nós recebemos em termos tradicionais. Nós devemos colocar tudo em causa. E uma das coisas que a individuologia pretende, que o individualismo pretende enquanto orientação prática da individuologia, é incentivar as pessoas a colocar tudo em causa para poderem ser elas mesmas. Incentivar as pessoas a conhecerem-se elas mesmas, a conhecerem a própria individualidade para poderem viver em função dela. Claro que depois isto tem muitos conteúdos espirituais, não apenas materialistas, como é óbvio. A liberdade é uma coisa profundamente espiritual e as pessoas têm de perceber isso, têm de acordar para isso. A questão da autoconsciência nesse sentido. Nós não podemos viver como escravos de tudo aquilo que nós aprendemos. Não podemos viver como escravos, andando a imitar tudo o que está à nossa volta e vomitando simplesmente aquilo que aprendemos. E com a individuologia, com esse discurso acerca da individualidade, uma pessoa aprende a assumir o pulso das suas escolhas, das suas crenças e aprende a colocá-las em causa, que isso é fundamental. A questão do conhece a ti mesmo é fundamental para a individuologia. Conhece a tua própria individualidade. Desenvolve a tua própria doutrina. A orientação doutrinária a partir da tua própria individualidade. E essa centragem na própria individualidade é um individualismo. Quando uma pessoa pensa em objetivismo, existe uma centragem no objeto. Podemos falar em ciência, neste caso. Quando uma pessoa fala em subjetivismo, existe uma centragem no sujeito. E quando existe individualismo, existe uma centragem na própria individualidade. Claro, neste caso, na questão da independência emocional, da independência intelectual, na autoconsciência, autonomia,
Autocracia, no sentido positivo. Autoestima, tudo centrado em si mesmo. Tem sentido próprio. E procurando contrariar as tendências, tentações egóicas de se tentar realizar de fora para dentro. Quando é de fora para dentro, uma pessoa só imita. Uma pessoa incorpora os valores socioculturais e imita e vomita. E não é isso que se quer. Uma pessoa quer contrariar essas tendências egóicas. E é para isso que serve a individualogia e a orientação doutrinária e individualismo. Por exemplo, e não só. Claro que num vídeo não dá para falar acerca de tudo o que tem a ver com a individualogia e com o individualismo. Convém acompanhar os outros vídeos, os livros e todo esse tipo de coisas relativas. Mas isto é uma pequena chega. Portanto, para este vídeo acho que está tudo. Se gostarem deste vídeo ou dos outros vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.